Atenção, atenção! O dia está negro, a temperatura está sufocante e fortes rajadas de ventos assolam o nosso país. Ontem, dia 13 de dezembro, foi dia dos cegos. Mas para quem não sabe, no dia 13 de dezembro de 1968, foi decretado o Ato Institucional número 5. Uma das piores coisas que podem ter sido decretadas na história do Brasil. Realmente, dia 13 de dezembro é dia dos cegos, né? E a imprensa, que naquele momento estava amordaçada pela censura, pela repressão imposta pela ditadura militar, encontrou um mecanismo de tentar falar, de tentar anunciar o novo ato institucional implantado naquele momento, né? O Jornal do Brasil trouxe, por exemplo, a previsão do tempo falando dessa forma, né? Escrito dessa forma, que eu falei para vocês, e também o anúncio do Dia dos Cegos. Bom, passado muitos anos aí, né? Estamos pleno 2020, né? Em meio a uma pandemia, e ontem, dia 13, né? É um dia para ser lembrado, não com saudosismo, né? Que muitos querem, não homenageando torturadores, né? Mas relembrando do que foi o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, assim como outros atos institucionais implantados pelo governo, o governo militar, que, na verdade, o regime militar, né, que governou o Brasil entre 1964 a 1985, impôs esse duríssimo ato que restringia as liberdades, praticamente instituía a tortura, a perseguição, a prisão sem habeas corpus em nome da doutrina de segurança nacional. Mas vamos entender isso. Durante a ditadura militar, o governo assinou aproximadamente 17 atos institucionais. Nós tivemos o Ato Institucional número 2, que instituiu no Brasil, em 1964, o bipartidarismo. E nós temos o Ato Institucional número 5, que foi um terrível ato institucional que praticamente legalizou tudo que há de ruim em termos de repressão, né? Esses atos institucionais, na verdade, são o quê? Eram decretos do presidente da República, decretos presidenciais que tinham força de lei. Então vejam só, esses decretos passavam por cima da Constituição. E uma das coisas que a gente vai ver durante a ditadura civil-militar é um aumento do poder do executivo. O poder do executivo aumenta de sobremaneira em detrimento do poder do legislativo e do poder do judiciário, que vão ser perseguidos, juízes vão perder os seus cargos, políticos vão perder seus cargos, vão perder seus direitos políticos aí por 10 anos, principalmente aqueles políticos que criticavam o regime militar. E sem sombra de dúvidas, a gente não tem que lembrar desse período aí do ato institucional com saudosismo, mas sim com muita tristeza, até mesmo como um exemplo de coisas que não devem voltar a acontecer no Brasil, né? O ato institucional número 5, ele surgiu em função de uma doutrina de segurança nacional, de um fantasma, de uma histeria criado pelo sistema, de que existia um esquerdismo, de que existia um comunismo que estava para assolar o país. Na verdade, em nome disso, perseguiu-se, matou-se, né, sequestrou-se. Você vai ver, a tortura foi algo corriqueiro nos porões da ditadura, né? Inclusive com personagens aí que são lembrados de alguma forma, né? Pessoas que cometeram atos terríveis, né? Torturas cometidas contra jornalistas, contra opositores do regime. Há casos até mesmo de crianças que eram torturadas na frente dos pais, ou vice-versa, ou os pais torturados na frente das crianças. Isso era uma tortura para ambas as partes, né? O ato institucional número 5, ele só será revogado, né, mais tarde, no ano de 1978, mas durante 10 anos, principalmente naquele período entre 69 e 73, que ficaram conhecidos como os anos de chumbo, nós vamos ter
uma situação muito terrível no que tange a morte de pessoas, desaparecimentos cometidos pelo próprio Estado. Fica aqui essa dica, estude aí para o vestibular, porque certamente esse assunto cai. Um grande abraço, beijo no coração de vocês e esperamos dias melhores. Tchau, tchau.